sinais de pontuação, a vírgula é a que mais requer atenção. Existem situações em que o uso desse sinal é obrigatório, levando em conta a estrutura sintática das orações e dos períodos. Quer saber de 5 casos em que é obrigatório o uso da vírgula no período simples? Então assista a este vídeo até o fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o uso obrigatório da vírgula no período simples. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, hein? Bem, a vírgula é o sinal de pontuação que indica uma pequena pausa na leitura, o que equivale a uma pequena ou grande mudança de entoação. Eu já falei para você que em suas redações, se você escrever na ordem direta, sujeito e predicado, praticamente não vai precisar das vírgulas na sua vida. Eu tenho até um vídeo sobre isso, os casos em que você não precisa usar vírgula de jeito nenhum. Assista esse vídeo, vai ajudar muito. No entanto, há casos em que a vírgula é obrigatória. Vamos a eles? Primeiro caso, usamos a vírgula para separar termos de mesma função sintática. Por exemplo, para separar os objetos diretos, que são complementos verbais que não têm preposição. Olha essa frase aqui. A inflação alta reduz o consumo, vírgula, a produção. Você está vendo que há 2 objetos diretos, o consumo e a produção, que completam o verbo reduzir de forma direta. Então, tem que ser separado por vírgulas. Presta atenção porque não há obrigatoriedade do uso da conjunção e para separar os objetos diretos. Pode usar apenas uma vírgula para separá-los. Segundo caso, para separar os vocativos. O vocativo, como o próprio nome indica, é o termo da oração que evoca, que chama outro ser. Veja esta oração aqui. Ó. Joana, sua mãe chegará amanhã? Note que Joana está sendo evocada, chamada. Por isso é um vocativo e precisa ser separado por vírgula independentemente da posição que estiver na oração. Você viu aqui o vocativo iniciando a oração. Mas se eu quiser colocá-lo no meio ou no fim da oração, também será obrigatório o uso da vírgula. No caso dos vocativos, a vírgula pode ser até substituída por um ponto de exclamação. É como se eu estivesse falando assim, ó Joana, ponto de exclamação, sua mãe chegará amanhã? Percebeu também a entoação do chamado? Pois é, esse é um dos casos obrigatórios. Terceiro caso. Para separar o aposto do termo fundamental a que se refere. Por exemplo, Brasília, vírgula, capital do Brasil, vírgula, foi fundada em 1960. Perceba que o termo capital do Brasil é um aposto explicativo do termo Brasília. Aliás, tudo que for explicativo na língua portuguesa tem de ser separado por vírgula. E se estiver no meio da oração, tem de vir entre vírgulas, como ocorre com as expressões, por exemplo, isto é, ou seja, além disso e outro. Quarto caso, para separar o nome das localidades nas datas, como em Brasília, vírgula, 21 de abril de 2022. Esse é o mais comum, né? Esse a gente aprende até na escola bem rapidinho. Quinto caso, para separar os adjuntos adverbiais deslocados e que sejam de preferência mais longos. Por exemplo, depois do trabalho, vírgula, João viajou com a esposa. Veja que o termo depois do trabalho é um adjunto adverbial que indica uma circunstância de tempo e está deslocado para o início da oração. Se eu quiser colocar esse termo no meio da oração, eu tenho de usá-lo entre vírgulas. Por exemplo, João viajou, vírgula, depois do trabalho, vírgula, com a esposa. Mas se eu resolver colocar o termo no final da oração, que é o lugar adequado para pôr o adjunto adverbial, que é um termo acessório, não haverá necessidade de usar a vírgula, porque é o lugar certo do adjunto adverbial no final.
como na oração, João viajou com a esposa depois do trabalho. Não fica melhor assim? Na ordem direta? Pois bem, preste atenção a esses 5 casos de uso obrigatório das vírgulas no período simples. E em breve haverá um vídeo com o uso obrigatório das vírgulas no período composto. Vamos aos poucos, né? Porque assim você vai assimilando tudo devagar, porque o uso da vírgula é muito complexo, tá? Gostou do vídeo de hoje? Ajudou? Com certeza, né? Então, dê um like aqui para mim, faz um comentário aqui embaixo, compartilha aí com seus amigos, seus familiares. E se você ainda não se inscreveu no canal Português Digital, faça isso agora, hein? Também acione o sininho das notificações para não perder nadinha aqui do canal. Gente, um beijo bem grande e até o próximo vídeo.